Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todos que vão louvar o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Donete, vamos, depois você ora. Vamos louvar. Não? Glória a Deus. Cântico de vitória. Salva a igreja, uma paz do Senhor Jesus.
toda a igreja, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Na sexta-feira, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando eu servo, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jonathan estava pregando aqui, amém? Deus estava usando ele tremendamente, amém? Eu via direitinho, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. A voz do missionário saiu da boca dele, amém? A voz do missionário, amém? Quando ele desceu, eu falei, é o Espírito que dá o missionário da Miranda de uso, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso, o povo do dia de hoje, amém? Prega como sons do profeta, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo que é o Senhor do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. No modo tremendamente nesse último dia, amém? Vamos estar fazendo oração do Senhor no Senhor, amém? Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Senhor da glória, aqui, Pai querido, Deus da glória, nós estamos, meu Pai, presente no Deus árbitro, Senhor da glória, aleluia, vamos, Pai querido, vamos, meu Pai, ser participante, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, da tua palavra, que é a nossa mente, Jesus amado, Senhor, e nas igrejas, Senhor da glória, participamos também do teu corpo, do teu sangue, meu Pai, aonde, meu Pai querido, Senhor da glória, lembramos da tua morte, por mim, por nós, Senhor da glória, aonde nós te agradecemos, Senhor, por nesta dia, meu Pai, por esta noite, aleluia, Senhor, venha abençoar teu servo, meu Pai, como lavareda das tuas mãos, Jesus amado, Senhor da glória, aleluia, para sairmos daqui, meu Pai, aleluia, damos da glória, fazendo o Senhor da diferença, Senhor, e abençoa, meu Pai, a cada um, meu Pai, que se faz presente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a igreja pode bater palma para Pai. Saúde ao lado da igreja com a Santa Paz de Cristo. Senta, meus amados. Vamos a Deus por estar ajudando, continuando com Ele, o povo dele. Temos que nos alegrar com isso, porque isso vem dele. Vem do Senhor da glória. É uma realidade. Quero convidar a minha esposa para a sua participação. Daqui a pouco veremos utilizar a palavra de Deus. Palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. E graças a Ele. Quem souber nos ajude. Tá bem? Tá bom. Vamos dizer o nosso Cristo. Ajude. O bom pastor, o bom e a voz de glória divina.
e graças ao glória, protege-me do mal. Bom pastor comigo está, meus braços ele guiará. Sim, Jesus salvou-me, amor sobre ele mesmo restaurou a vida. Com seu sangue restaurou minha vida. Aleluia. Igreja, só existe um bom pastor. O bom pastor sempre está buscando daqueles que estão caindo, daqueles que estão perdidos. Então, igreja, muitos não querem ou não conhecem ainda o bom pastor. Muitos foram machucados saindo da presença e culpa o outro, mas não olhando para o alto. O bom pastor está de braços abertos para buscar, para restaurar. E quando ele busca, é ele que sara, ele que libera, ele transforma. Ele quer buscar as suas ovelhas que são aí caídas, jogadas. Ele é o único que tem um amor puro, verdadeiro. E muitas vezes nós, como igreja, precisamos tomar cuidado com aqueles que estão feridos, longe da presença, porque foram machucados, eles estão gemendo lá fora. Quando eles chegarem novamente na presença, abrace. Não é para julgar, porque o bom pastor não julga. Ele quer que aquela alma retorne para a sua casa. E ele é quem vai fazer a obra. Ele que vai restaurar a ferida. Ele que vai colocar o bálsamo da unção. Aleluia. Que muitas vezes nós queremos olhar com nossos olhos e queremos falar daquele que caiu. A palavra do Senhor diz: mais cuidado. Aquele que está de pé para não vamos olhar para aqueles que estão longe da presença com olhares maliciosos, mas com olhar santo, misericordioso, orando sempre que eles venham buscar, eles venham ser alcançados por esse bom pastor. Nessa noite vamos orar pelos enfermos, por aqueles também que estão longe da presença. Mas o Senhor dá oportunidade todos os dias para que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem volte para os caminhos dele. Porque Ele é o único que salva. Ele foi o único que derramou sangue naquela cruz do Calvário para salvar e libertar. Não foi outro, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode sarar e libertar e transformar as almas. Vamos orar pelos doentes, orar pelas nações, orar pelos que são nos hospitais, acamados nas suas próprias camas, nos seus lares. São muitas pessoas que vejam doentes. Vamos nessa noite pedir para que algum pastor vá visitar e vai trabalhar em cada coração. Glorioso, Deus bendito, aqui está a tua igreja, os teus servos, as tuas servas. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Deus, eu queremos olhar, Senhor, para nossos irmãos, para a cabeça, mas com olhar de misericórdia, meu Pai. Aqueles que estão da tua presença, aqueles que estão hoje de ti, meu
guarda a tua igreja na terra. Venha guardar os obreiros da tua casa. Venha guardar os pastores, diáconos, Senhor, os presbíteros, todos que fazem a tua obra, Senhor. Filho Jesus, amado, por das tuas servas. Filho Jesus, somos sujeitos, Senhor, da grande livramento. Abençoa eles, Senhor, sustenta eles na tua presença. Para que eles sejam toques da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. E repita os laços que abortam das trevas, tudo que não prometeu, Senhor, caia por terra. Meu Pai, que nessa noite de alegria que estamos aqui para participar, meu Pai, mais uma vez o corpo do sangue de Cristo Jesus. Ah, meu Pai amado, que salva, que liberta, que transforma, que nós saímos aqui saciados, saímos aqui, Jesus, cheio da tua presença, do teu amor, do teu perdão, e a único que perdoa, Senhor. Ah, quem perdoa nossos pecados, Senhor, que nós te Senhor. Abençoa a tua igreja, que eu sou servo, um pedaço de cidade, que a palavra seja pregada, que a tua bênção seja, meu Pai, que ouve a tua voz. É isso que a gente deve desejar, agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meditar na palavra de Deus, mas a igreja é o rebanho de Cristo, e Jesus mandou aposentar, alimentar a palavra de Deus constantemente, alimento para o rebanho. A oração, o louvor, a palavra, instruções. Antes de pegar a mensagem, eu quero comentar sobre esse mês. Nós estamos no qual mês? Junho. É a época das festas. Por quê? Eles estão fazendo festa na morte de João, né? Eles explicam a tradição que surgiu. Como mês de junho, festa junina, como sabemos. Seja de vários rituais. João Batista principalmente. Mas, por que não escolheu julho, agosto e setembro como mês antes de junho? Justamente junho. Sabe por quê, não? Porque no mês de junho foi o mês que João Batista morreu. O mês de junho foi o mês que Herodes mandou devorar João Batista lá na prisão. Quem não sabia? Pois é importante saber, porque às vezes se envolve tanto no ritualismo, não é? Paganismo. E devido àquela atrocidade que ele praticou com João, aí houve na época história. Quem concordar com a morte de João, acenda uma fogueira em sua casa, em frente, para apoio da morte de João. E todos que concordavam, acendia-se a fogueira. Enfeitavam, faziam festas. Se fosse hoje, todos que concordassem com a morte de João, vê lá o seu não é? Pense lá o seu depoimento, assim por diante. O seu oi, o seu positivo. Se fosse hoje. Mas naquela época, quando não tinha tecnologia igual hoje, surgiu então aquela ordem, aquela regra. Todos, quando concordarem com a morte de João Batista, acenda uma fogueira em frente à sua casa. E na história, conta que foi numerosas pessoas que concordaram com a morte do profeta de Deus. Morte lamentosa, o maior profeta, porque foi recepcionado com aquele clima totalmente amaldiçoado.
porque estavam festejando a morte do profeta que pregou a verdade para todos e também para o rei Herodes. Aí começou essa tradição que até hoje estendeu pelo mundo, pelo Brasil, por outros lugares. Por que estou falando isso? Porque tem muitos crentes que se envolvem sem saber. Vamos para este evento. É verdade. Compreender que devido à reprovação dos profetas de Deus através dos ímpios, é que o mundo está em assombro. Cada vez mais as calamidades vão começando, continuando, vão aumentando. E se não tiver cuidado, a gente também se envolve. Verdade. Eu digo isso com base no que eu já ouvi. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer: vá lá e dê uma de João sem braços, ou sem braço. Quem já ouviu isso? Quem já falou? Então, por que existe esse provérbio de João sem braços? Porque quando Herodes mandou degolar João Batista, ele não era defensor da guerra contra a carne. Ele pregava o Espírito, mas estava preso. E os soldados chegaram e ergueram a espada para cortar a cabeça de João Batista, ele defendeu com o braço. Aí a espada cortou o braço. Levaram novamente os soldados, segurando a espada, manejando a espada, a cortar o outro braço de João Batista. Ele ergueu o braço, cortou também o braço. Então João Batista ficou sem os braços antes de ficar sem a cabeça. E aí cortaram a cabeça de João Batista e fizeram com que o corpo de João Batista fosse dividido em 3 partes: braços, cabeça e corpo. E naquela época, a notícia, sabe que a notícia boa às vezes sufoca, mas a notícia ruim ela corre mais veloz. Verdade. Chegou a notícia lá na Síria, em Beirute, capital do Líbano, e o rei da Síria pediu a participação da morte de João Batista e pediu a Herodes que mandasse a cabeça de João Batista para lá. A gente olha na área geográfica da terra, era mais distante, mas o que fizeram? Defumaram a cabeça de João para que não se estragasse, colocaram no fogo, como sabemos. Nosso dialeto do norte fala, pois lá no defumador, mas não é isso? Mas aqui já se fala defumar, defumado assim por diante, porque é defumaram a cabeça de João Batista. Como eu disse, para nós não é defumar, é muquear. É muquear a cabeça. Que aqui é defumar. Para quê? Para não perder, para ter aquela trajetória e chegar lá, sem cheirar mal. Defumar também os braços. Oh, meu Deus. E mandaram para Beirute, capital do Líbano, lá onde está o fogo do Oriente. E eu tenho em casa a geografia da história e a biografia também de João. João possui 3 sepulturas. 3. A cabeça de João Batista está em uma mesquita em Damasco, capital da Síria. Os braços de João Batista estão também em outra mesquita na capital do Líbano, em Beirute. E o corpo está em Jerusalém, onde os discípulos sepultaram. Agora, nós que já hoje, o Espírito Santo abriu as nossas mentes para
essa consideração à justiça de Deus, lamentamos esta morte. E quando a gente lamenta, o mundo está alvoroçando em uma suposta alegria, festa e coisas mais enfeites e assim por diante, mas o ponto cêntrico, centrado na morte de João Batista. Imagina bem Deus mandar um profeta e acho que pregar a verdade e ele ser assassinado porque pregou a verdade para Herodes. Mas eu estou fazendo essa demonstração à igreja porque esse provérbio de João sem braços é uma maneira de zombar de Deus, escarnecer de Deus, escarnecer do próprio profeta de Deus. E esse escarnecimento, Deus diz, não é? Diz na sua palavra, Deus não deixa escarnecer. Verdade. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E o mundo está colhendo o que está fazendo. Quanto mais se prega a cura divina, mais as enfermidades estão aumentando. Os hospitais, como sabemos, estão superlotados e não botando os lares. E fora dos lares também. Mas tudo isso se refere à sequência do juízo de Deus sobre a humanidade que apoiam esta morte, explica alguns de uma maneira mais um pouco disfarçada, mas a realidade é esta. Alguém poderá dizer, mas por que tanto acontecimento, tanta atrocidade, tanta morte, tanto desnível de ideia, tantas separações? Mas também está aí o escárnio. O escárnio que o pessoal, que o povo cometeram, que estão cometendo, e isso está tão bem feito que não é possível uma mudança. É São João, peça São João, não é assim que se fala? O mês de junho é o mês de... a linguagem desse homem é essa. Só que é o mês de São João, porque foi um mês que João foi degolado, escarnecido e divulgado. E os que, como eu já disse, concordaram com a morte de João, deram um sinal. Qual era o sinal? Fogueira. Fogueira acesa nos lares. Hoje talvez mudou bastante, não é? Continua ainda, no norte mesmo continua. No Nordeste, Norte e Nordeste, geralmente interior, época de essa expressão, mas eles são, se eles se arrependerem, eles são perdoados, porque eles estão fazendo ignorantemente, eles nem sabiam. Mas é. O meu pai soltava fogos e mais fogos e dizia, viva São Servão! Verdade, meu pai fazia fogueira, fazia tanta coisa. Então, e não sabendo que era grande, isso é o grande escárnio, a palavra de Deus. Então, as coisas mais, não é? A gente vai em uma encruzilhada aí, você nos livros que tiram carta para motorista, na instrução tem lá escrito Cruz de Santo André, a cruz transversal. É a maneira que André morreu, crucificado ao contrário. Por isso que até nas outras dos sinais tem Cruz de Santo André. É outro escárnio. Então o mundo está desta maneira. Mas para o cristão, firme no Senhor da glória, quem está firme, procure, peça a Ele para que dê mais firmeza, para que a sua palavra continue assim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então o assunto é lamentável. Somente nós que temos o Espírito Santo, ele discernimos bem isso com a realidade. Deus continua nos abençoando, nos orientando mediante a palavra de Deus. Quem não sabia que era assim? São muitos, ou quase todos sabiam. Então é bom que saibamos mesmo da verdade. Irmão, já vamos adiantar a parte das ofertas, já vamos mencionar a palavra de Deus.
Como os irmãos sabem que a ceia sempre é o primeiro domingo pela manhã, mas devido à festividade da série mundial foi mudada para hoje. E não foi tão a festa, foi a reunião aqui no campo. Mas deu certo, já deu tudo certo, vamos continuando. Quem trouxe a sua festa presente a Deus. Eu já orei com a minha esposa para que a sua palavra ela tenha um efeito importante também em nossos corações, seja bem aceita. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, a glória, Senhor Deus, teu Pai, que a tua oferta, Senhor, agora seja aceita pelos teus servos, pelas tuas servas, Senhor, de uma maneira toda especial, na virtude, Senhor, da tua palavra, santa e gloriosa, e permanece, ó Deus, para sempre, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, e permanece, ó Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Deposite já, como sempre, as ofertas na sala. Tem alguém disponível para passar os envelopes? Quem já pode pegar pela fé em Cristo Jesus e distribuir aí as irmãos. Pegue pela fé que Deus preparar, coloque na sua perna para ajudar a obra de Deus, porque Ele, na verdade, já nos ajudou primeiro. O Senhor da glória nos ajudou primeiro em tudo. Ele nos ajuda primeiro, porque Ele é o primeiro. Ele é o primeiro de tudo. Ele é o primeiro de todas as coisas, o Senhor da glória. Então, Ele nos ajuda, Ele nos abençoe. Ele nos ajuda, Ele nos ajudará. O Senhor da glória. Benditas o nome dele para sempre. Aleluia. E graças ao Senhor, nosso amado Deus. Isso. Já vamos, daqui a pouco, a gente está na palavra de Deus, o Senhor da glória. A irmã paz, pegue por meio da fé em Cristo, Senhor da glória, e já iremos daqui a pouco meditar nessa palavra. É o Senhor que toca em cada coração, é o Senhor que prepara tudo primeiro para nós, é o Senhor da glória, e sabemos que Ele é tudo, Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o homem do meio. Ele é primeiro, é meio e é fim. E é eterno. Depois do fim do mundo, Ele nos leva para o mundo sem fim. Não é assim, irmãos? É assim mesmo? Então, amém. Louvado é o nome do Senhor para sempre. E Deus continua abençoando. Eu trouxe prepara o teto para ajudar a obra de Deus, porque Ele cuida da sua obra. Ele cuida daquilo que é seu, Senhor amado. Louvado é o nome dEle, que vive e reina para todo sempre. E graças ao Senhor, nosso amado Deus. Já vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, que no capítulo do Evangelho de João, a epístola do Evangelho, a epístola de João. A epístola de João. Universal. A epístola universal do apóstolo João. A palavra universal significa mundial. Para todos. É direcionada a todos. A palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias e depois iremos ler. Quero perguntar se tem pessoas que não é crentes que estão conosco. Pessoas que não são crentes. Tem alguma pessoa? Não tem? Se tiver, sejam bem-vindos em Cristo. Pessoas que ainda não é crente estão conosco. Não tem? E se todos já são, sejam bem-vindos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Tem irmãos que congregam em outro ministério.
Irmãos que congregam em outro ministério estão conosco. Estiver também, seja bem-vindo em Cristo Jesus, Senhor da glória. Encontraram a epístola de João, primeira epístola do apóstolo João, aqui no capítulo 11, versículos 7, 8, 9, até o 10. Vamos estar boa meditação da palavra do Senhor nosso amado Deus. Todos encontraram? Não, a palavra do Senhor do que a palavra de Deus. Ele tem o título que é a palavra da vida foi manifestada Na cara. na carne. É isso daí? É. Desculpe se eu estou com a garganta um pouco irritada devido ao tempo, a época, é assim mesmo. Isso. Encontraram? Amém. Diz a palavra de nós, vamos ler o versículo 7. Essa palavra de Deus. Mas se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns Os outros. outros. E o que mais? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O versículo 10 da palavra. Se dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso. E a sua palavra Não está em nós. em nós. Pode sentar e orando. Aleluia. Palavra de Deus. Quando Cristo realizou sua obra lá na cruz, ele inaugurou também a nova natureza na vida de cada membro do seu corpo. Inaugurou pelo Espírito Santo, que trouxe testemunho da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação, e também da inauguração, da chegada do Reino dos Céus até dentro de cada coração. E essa chegada é produtiva. Produz exatamente testemunhos que estamos na luz. Qual é o testemunho? Que fala alto, em público. A união, a comunhão, em comunidade com o Senhor da glória, em comunhão ao Deus da palavra. Temos esse testemunho que andamos liberados por Deus, andamos na luz, como Ele na luz está. Então, o testemunho é esse, é a manutenção da comunhão, manutenção da comunhão. A comunhão é fruto do Espírito Santo, é a união. Por isso que ele está referindo. Se estamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que acontece? E continuemos purificados dos pecados, até pecados indiretos. A palavra está referindo isso. É a comunhão. É ter vitória constante
mesmo no momento de lutas, mantém firme a comunhão. A comunhão uns com os outros é o testemunho de que somos vestidos e revestidos do Espírito Santo. Aleluia! Palavra do Senhor, nosso amado Deus. A comunhão, ela tem um valor tão grande que a comunhão é considerada como sacrifício de jejum. Aleluia! Estão compreendendo? Não é simplesmente levar lá ter comunhão, senão, mas a comunhão, ela é tão importante, tão graduada, que é considerada como sacrifício de jejum. O que significa comunhão? É a pessoa participante de a mesma fé salvífica, que abrange a comunidade e entra em comunhão. E é o que vemos nisso? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica Todo pecado. Existe pecado menos graduados e pecados mais grandes. Apesar que eu já ouvi pessoas, uma vez, nem duas, muitas vezes, falar que não existe pecado maior, o pecado menor, todos são iguais, mas isso não é verdade. A verdade é que existe pecado que nós mantemos, não é isso? Consagrados à palavra, e aquele pecado não se apodera de nós. É o pecado da discórdia. Quem não tem comunhão em Tem discórdia. discórdia. E quem anda em discórdia denota-se inimigo de Deus. É uma realidade disso. Verdade. E os pecados que João está referindo, em primeiro lugar, é o pecado que ainda existe em nós. Qual o pecado que existe em nós? Herança adâmica. O pecado Congênito. Herança adâmica. vem da herança. Família. Esse pecado não sai agora. Só que através da comunhão, esse pecado está amortecido. Jesus. Estão compreendendo? Ele não cresce. Ele não se alastra. Ele fica congelado. Porque a comunhão está presente. E aonde está a comunhão? A comunhão está a purificação. Purificar é tornar-se puro, é ter direito à sociedade cristã. Glória a Deus! Aleluia! Isso é que significa comunhão. E João continua nos exortando no versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, somos Mentirosos. e a sua palavra não está em nós. Então analise bem que a palavra ela traz esta orientação assim, que se nós não tivermos o fruto da humildade, a virtude da humildade, nós olhamos para dentro de nós, só olhamos para fora, para o defeito do outro, mas o defeito está conosco também. Para que nós possamos dizermos que também mesmo no assunto indireto, temos pecado. E a palavra nos diz que se confessarmos nossos pecados, ele é o quê? Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os que purificar de toda iniquidade. Toda injustiça. Quando Pedro negou a Cristo, ele cometeu um pecado grave. E Jesus tinha dito a ele e aos demais
Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. Só que o pecado que Pedro cometeu negando a Cristo, ele não se tornou um pecado capital, mas houve a solução, porque Pedro confessou, antes de usar a palavra verbalmente, ele usou lágrimas. E ele, saindo do local, chorou amargamente. Promoveu um arrependimento digno de ser perdoado. Não somente ser perdoado, mas também purificado. Ele foi perdoado e não pegou suspensão. Porque ele foi perdoado e foi a palavra purificada, ela tem uma conotação, você tem comunhão com as pessoas. No Antigo Testamento, até, quando alguém estava perdoado, não estava purificado, ele não poderia ainda cumprimentar alguém. Já passamos esse comentário para a igreja sobre quando a pessoa estava doente, promovida por hemorragias, e que a hemorragia parava, ela estava já perdoada, mas não estava purificada, porque ainda por 7 dias não poderia cumprimentar a ninguém. Agora, trazendo para o Novo Testamento, a servirá comunhão constante. Quando Jesus perdoou a Pedro, Jesus, no sentido espiritual, Jesus já deu um bom abraço em Pedro. Um abraço suficiente para condizer com a amizade amiga. E pegou a Pedro para ser cuidado. Já denotou ele como pastor. É a natureza do Novo Testamento. Porque Pedro estava em comunhão com Cristo, com os seus companheiros. Mas ele não queria perder a comunhão. E Deus tem a promessa de quem não quer perder, então ele também não aproveita da fraqueza e da ajuda. O forte, o fraco, até que o fraco se torna forte para a glória dele. Por isso que a igreja cresce na oração e deve crescer também na comunhão. Exatamente, é o crescimento. Então a igreja entra no recinto, na reunião como esta, já com aquele pensamento de crescimento. E crescimento. Então a igreja, os membros, igreja não são as 4 paredes da igreja, somos nós, não é isso? Verdade. Então a igreja, os membros, entram na igreja crescendo e saem. A igreja entra, os membros entram na igreja, no local da reunião, crescendo em pensamento, crescendo em boas condições, crescendo com o coração livre e disposto a perdoar. E no momento que a igreja se desloca, cada um para o seu lugar, ela desloca crescendo. Aleluia! É o crescimento, é a comunhão. É a maneira da pessoa viver cada momento a mais crescendo. E a palavra continua dizendo: se não tivermos discernido verdadeiros pecados, somos mentirosos. Aí entra o processo da consciência. Ela pode acusar ou nos libertar. Quem sabe o que significa a palavra mentiroso? Não sabe, não? Não? A palavra mentiroso, para quem não sabe, é a pessoa que mente por profissão. É a pessoa que tem aquele intento de não perdoar por profissão. É a pessoa que ela tem aquela
aquele pensamento de não promover comunhão, mas diz constantemente, então, mas só que a pessoa, ela vive confessando que ama a Deus. Só que a meia-verdade não é aceita. O que é meia-verdade? Estou perguntando porque a igreja doutrinada é uma igreja bem estruturada, no efeito da palavra de Deus, a igreja bem disciplinada, ela não promove contendas. Quando aparece contendas, é facilmente resolvida. Por isso eu estou fazendo a pergunta. Está compreendendo a palavra? Adorar a Deus é a palavra da adoração. Mas se adorarmos a Deus e não tiver comunhão com nossos irmãos, somos crentes falsos e mentirosos. É mentiroso porque tem aquele intento de amar a Deus, mas odiar o seu irmão. Por isso que a doutrina, ela não salva, mas conserva os que já são salvos. Glória a Deus! Nós estamos aqui no culto da ceia. Individualmente, cada pessoa tem uma mente. Tem a sua consciência individualmente. E os que deram lugar à palavra são também cheios do Espírito Santo. Como entende que a pessoa está cheia da graça, beneficiada pelo Espírito Santo, através do testemunho de adorar a Deus, e também está em comunhão com os irmãos de Cristo. Em comunhão com o povo de Deus. Quem se lembra que nós já fizemos aquele gráfico? Quem já sabe fazer? Ajuda aí, Manfred. Vamos? Quem vai começar primeiro? Você, irmão Ciro? Fazer o gráfico? Não. Olha lá, a irmã já fez nada, também. Ensinado por quem? Por Cristo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, em versículos 22, 23, 24 e 25. Ele disse para a mulher samaritana, para que ela não mais fosse induzida pelo pecado de preconceito. E ele expressou, mulher, a hora vem em que nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém, adora o Pai. Aleluia a Deus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. Façam todo o gráfico, aprendam. Porque isso serve para agora e para o futuro. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais atos praticam. É a comunhão que leva a pessoa. É a comunhão que leva a pessoa à função da libertação. A palavra é o que liberta. E o aprendizado da palavra mantém a pessoa liberta. Nós somos testemunho de quem? De nós mesmos. Quando temos consciência que pode nos acusar e pode também nos confirmar. Se o coração está bem, adorando a Deus em espírito está no vertical, direto para a glória, ligado daqui, lá no trono da glória. Aleluia. E a verdade está relacionada com a comunhão entre os irmãos. Está no horizontal, em espírito e em verdade.
E assim o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o maligno não lhe toca. Você já viu o crente ser aí divulgado que está sendo vítima de macumba, vítima daquilo? Quem fala isso precisa explicar. Porque a maldição ela não pega no cristão, é unido em Cristo e ao povo dele. Por que não pega? Porque aí a palavra diz que a união é uma arma que não entra, nada pode destruir um grupo de crente unido. Não entra contenda, não entra discórdia, não pode causar dúvida, mas de repente Deus resolve o problema da dúvida. Então a comunhão ela é testemunhada através da união. E a união é testemunhada através da alegria uns com os outros em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eu fico meditando, creio que os irmãos também meditam. Existem pessoas de várias cores, mas os dentes são. Por que eu estou falando? Porque a doutrina da salvação ela é inspirada. Ela nos leva a conviver com alegria, mesmo no momento de altos e baixos, por vários motivos. A alegria da salvação ela supera tudo. A alegria alta que nos leva à segurança máxima. Tanto é que quando chega no dia da ceia, os que examinam a si mesmo, sabe que errou, talvez, falou palavras erradas, mas também sabe que se arrependeu e tem certeza que Deus perdoou e aparece alegre como testemunho. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Que esta palavra continue em cada coração. Amém. Nessa função de comunhão em espírito. Mas as seitas estão crescendo muito. Muitas seitas isoladas. Não tem comunhão com aquele ministério, não tem comunhão com o outro. Então não é igreja de Cristo, é a seita. É seita. Só que dentro das mesmas seitas, os crentes que têm comunhão, exercendo o amor de Deus sem fronteiras, são bem-aventurados. Benditas o nome do Senhor da glória. É uma realidade nessa palavra. E Deus continua nos abençoando. Eu vou fazer esta oração. Se houver pessoas com diferença, tire a diferença agora. Deus não deixa perdão para amanhã. É agora. Se não estiver também, glória a Deus por isso. E vamos orar, peça perdão das falhas. E também vamos pedir perdão das nossas falhas. E também liberar o perdão para aquilo que for necessário. Para que sejamos filhos de Deus Altíssimo, adoradores, em espírito e em verdade. Senhor, nosso Deus, Senhor da glória, Deus, perdoando o Senhor, como nós perdoamos também aquele que nos deve, meu Deus e meu Pai, na virtude da tua graça divina, segundo a tua misericórdia, segundo o teu poder divino, meu Deus, salvação, ela tem o sinal da alegria em nossas vidas, sinal, meu Deus e meu Pai, promovido pelo Senhor da glória, ensinado por Cristo, Senhor da glória, teu amado Filho, Senhor Deus, que assim seja, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, promovendo-nos nesta união consecutivamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus continue abençoando. Quem vai tomar o culto, eu querer celebrar a Santa Ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor. Essa noite maravilhosa. Aleluia. Palavra está para a irmã Leite. Amém. Glória a Deus, amém? Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus.
estarmos unidos aqui na presença do Senhor. Agradecendo a Ele, ser grato a Ele, né, irmãos? Aleluia. Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos dar graças por Deus, na paz de Deus, vamos dar graças em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, porque vocês nessa manhã, o Filho Jesus ficou sacrificado por nós e recebemos, Senhor, da glória e da tua palavra e consagrado para esta terra. Amém? Amém. Se tiver irmãos que congreguem em outro ministério, seja bem-vindo. Mas quando alguém tem um ministério para tomar ceia, não é necessário tomar ceia em outro. Porque a ceia no ministério que você congrega é suficiente para mantê-lo naquela aliança com Cristo e também com o ministério. Está compreendendo? Eu me lembro de um pastor da igreja batista que estava falando comigo, e ele instruía os membros da igreja, de uma igreja batista, de um bairro, não tomar a ceia na igreja batista de outro bairro, para que usasse uma plena organização e a responsabilidade no ministério e a pessoa congrega. E isso não é errado, é justo. Quem está compreendendo? Amém. Então eu vou passar pão, como sabemos. Os irmãos esperam uns pelos outros. Deixa o Senhor agora. Eis discípulos a voltar, sem os beijos a ganhar, mas Jesus nos manda ao lugar que está aqui. Ao tornar a cá, então, pelo fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida
e depois de cear, o Senhor tomou o cálice de graças e deu aos discípulos, tomai e bebeis, foi meu sangue que foi derramado por vós, o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados de todos aqueles que devem crer. Tomamos para a glória de Deus. Aleluia. E graças ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os avisos hoje já foram dados. Então aí não estragar com a palavra. Daqui a pouco terminaremos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra de Deus em abundância. Louvado seja Deus. Pode bater palma na boca, querido. Vamos
contra o mal, amém? Então eu conto com você. Traga alguém perturbado, traga alguém enfermo, para que ele seja liberto, curado e salvo, primeiramente. Né, meus irmãos? Salvação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que compareceram, os irmãos de outro ministério, os irmãos idosos, né, que se esforçaram, nossa irmã Maria. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãs, olha, ficou lindo aqui, né? Coisa linda, ver todo mundo louvando. Irmãos, não vamos esquecer, vamos se esforçar. Cada 15 dias nós temos um ensaio das irmãs. A irmã Cleide pediu para nós reforçarmos, irmãos. E, né, irmãs, por favor, venha para o ensaio. Eu peço, por favor. Amém? Porque é tão bonito louvar a Deus, irmãos. Então, irmã, cada 15 dias. Então, essa segunda-feira teve ensaio. Então, na próxima teremos ensaio. Então, venha ensaiar. Tem uma oração fervorosa, né? Sempre tem uma palavra que dá um ensaio. Aí começa o ensaio, né, meus irmãos? Então, venha fazer parte desse grupo. Tem vaga. Você que deseja louvar, gostou? Vem junto. Vamos louvar, né, meus irmãos? Venha nos ajudar nesta obra do louvor. Está muito carente, irmãos. Então, venha nos ajudar. Amém? Cada 15 dias estamos aqui. Então, nessa segunda-feira que vem, teremos o que mesmo? Ensaio. Ah, está muito fraquinho. Teremos o quê? Ensaio. Amém. Está assinado no céu, hein? Conta com a tua presença, Jesus, hein? Deus abençoe. Bate palma para você. Que não é crente, não foi manifesto. Tem alguém, porventura, não são crentes? Não tem. Pessoas que congregam em outros ministérios estão conosco, irmãos de casa. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Se os irmãos quiserem só fazer, venham ungí-lo com prudência. Até que, pelo mais correto, eu queria pedir a igreja antes. Mas vamos prosseguir, não é? Que vale também a intenção. Trabalho que eu queria orar em favor das pessoas. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E Deus continua abençoando em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, meu amado Filho, te agradecemos, Senhor, por mais esse culto realizado, a Santa Ceia do Senhor da glória, demonstrando comunhão, Senhor, e que sinta, meu Deus, esse efeito santo e glorioso da tua palavra, apresentando também a nação de Israel, apresentando, meu Senhor, da glória também, todos que ainda não receberam a tua palavra e apresentaram que a receberam a família dos céus. Dai, meu Deus e meu Pai, a segurança a cada um. Meu Deus, Senhor, em nome de Cristo Jesus, repreendendo também as enfermidades, que o Senhor veio para isto, que assim seja para a tua glória. Amém. Graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Amém. Faça assim com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, desde agora e para sempre.